Os 4 seres do Apocalipse no rio Eufrates discutem um acontecimento significativo das Escrituras. No livro do Apocalipse, trata-se de uma revelação especial, mencionada em Apocalipse 9, do 14 ao 15. Este trecho nos relata sobre 4 seres malignos que estão aprisionados no rio Eufrates. Esses seres são soltos para cumprir uma missão importante de Deus, para trazer o seu castigo ao mundo. Durante a tribulação, que é um período de 7 anos no futuro, Deus concluirá seu julgamento sobre aqueles que não creem. Segundo a palavra de Deus, a tribulação está ligada ao dia do Senhor, que é o momento em que ele intervirá diretamente na história para cumprir seu plano. Esse dia será marcado por sua ira, agonia e angústia. Será um tempo de aflição intensa. A destruição será uma ocasião de escuridão e trevas. Serão um momento de nuvens e trevas, serão um momento de trombeta e grito de batalha. O rio Éufrates é um rio importante citado na Bíblia. É famoso como um local onde os primeiros homens viveram. O início da civilização sempre foi considerado um símbolo de vida e restrições. Quando o rio Eufrates é mencionado no livro do Apocalipse, adquire uma nova interpretação e se torna um elemento fundamental nos acontecimentos profetizados pela Bíblia para o futuro. Essa narrativa faz parte de uma sequência de visões recebidas por João, o escritor do Apocalipse, que descrevem os eventos que culminarão no fim do mundo e no juízo final. Inicia-se com o ruído da 6ª trombeta, um indicativo do início dos acontecimentos. É um sinal para o desenrolar de eventos importantes. Segundo está escrito, o 6º anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus, Apocalipse 9:13, pedindo aos 6 anjos com trombetas para soltar os 4 anjos presos no rio Eufrates. Os 4 anjos preparados para uma hora específica foram libertados para matar 1/3 da humanidade, Apocalipse 9:14 ao 15. Esta parte da Bíblia é fascinante e um tanto assustadora, pois retrata um momento em que Deus intervém e o mundo normal que conhecemos encontra o mundo espiritual em grande escala, causando sérios efeitos para todas as pessoas. Esta profecia serve como um lembrete para pensarmos profundamente e sermos mais conscientes, lembrando-nos do julgamento, da redenção e do domínio de Deus. Acima de tudo o que acontece na história, a história dos 4 anjos que estão presos, mas que já foram livres, marca uma mudança significativa na história do fim do mundo, revelando a justiça de Deus. Exorta-nos a mergulhar em nossas crenças, medos e esperanças sobre o futuro. O propósito de libertar estes anjos é trazer grande destruição, já que lhes é permitido matar 1/3 da humanidade, mas a questão permanece. Por que Deus permitiria a morte de 1/3 da humanidade ali? Não há nenhuma conexão necessária entre estes 4 anjos e os 4 anjos mencionados em Apocalipse 7. Eles podem ser os mesmos 4 anjos, mas é possível. Supõe-se que aqueles que estão preparados para o desencadeamento deste julgamento, sejam eles anjos maus ou não, foram libertados e são instrumentos do propósito divino. É importante notar que os gafanhotos demoníacos mencionados anteriormente em Apocalipse eram limitados na sua capacidade de causar danos apenas aos seres humanos. No entanto, estes 4 seres celestiais possuem a capacidade de executar um massacre sem paralelo. O seu despertar ocorre apenas quando considerado adequado por Deus, e o seu âmbito de influência confinado a um segmento específico da humanidade. O seu propósito é cumprir as intenções de Deus no momento designado. Na antiga Babilônia, o rio Eufrates tinha grande importância como marco geográfico proeminente, servindo como fronteira do antigo Império Romano. Além disso, o rio Eufrates. O livro de Gênesis contém uma série de eventos significativos que estão ligados ao primeiro pecado, ao primeiro assassinato, à primeira rebelião contra Deus, à primeira guerra e à primeira tirania. Estes acontecimentos, juntamente com a descrição do exército, os cavalos e seus cavaleiros. Os cavaleiros estavam adornados com couraças que brilhavam com tons de fogo, safira azul, jacinto e amarelo enxofre.
As cabeças dos cavalos pareciam as de leões poderosos, e de suas bocas emergia uma terrível combinação de fogo, fumaça e enxofre ardente. Este trio mortal de pragas ceifou a vida de 1/3 da humanidade, uma prova do imenso poder que possuíam. Os cavalos para fazer mal estão na boca e nas caudas, pois suas caudas são como serpentes e têm cabeça. E é com eles que fazem mal. Lemos que o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. Esse número é figurativo ou literal em natureza. É possível que o número não deva ser interpretado literalmente, mas simplesmente sugira um exército que é impossível de contar e é maior do que qualquer coisa que a humanidade já viu. Esses cavaleiros são descritos. Descrições em linguagem estranha e grotesca apresentam imagens fortes de destruição horrível, evocando conotações demoníacas. Quando imaginamos um exército de cavaleiros, nos perguntamos se ele representa uma força normal ou uma força sobrenatural. Será um exército de soldados humanos ou um exército de demônios? Se a primeira hipótese for verdadeira, então esta descrição específica pode aludir à guerra mecanizada moderna. Parece razoável que João usasse estas palavras para transmitir a sua mensagem. A capacidade do autor de retratar máquinas modernas confere às suas histórias uma qualidade perturbadora e surreal. Uma explicação possível é ver o exército de 200 milhões de homens como uma força demoníaca invadindo a Terra, semelhante ao conceito de gafanhotos mencionado anteriormente no livro do Apocalipse. Apesar de sofrerem uma praga devastadora, os humanos restantes recusaram-se obstinadamente a arrepender-se. Mãos que os fizeram deixar de adorar e adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podiam ver, ouvir, andar, nem se arrepender de seus assassinatos ou envenenamentos com drogas de bruxaria, nem de sua imoralidade sexual. Lemos, e não há menção ao seu saque, mas os outros humanos que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram, apesar do aparecimento de uma força bastante avassaladora. A maioria dos humanos não mostrou quaisquer sinais de remorso e não realizou milagres. Pelo contrário, os humanos persistiram em adorar os seus ídolos de uma forma mais ou menos profissional. Como de costume, não deixaram de adorar demônios, quer a sua adoração fosse intencional ou não. Relutante. É incrível a rapidez com que as coisas podem voltar ao normal depois de um desastre como um terremoto. Muitas vezes esquecemos as lições de Deus, principalmente aqueles que nos são apresentados em forma de julgamento, que não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual ou dos seus roubos. Esta ladainha de pecados é específica dos tempos em que vivemos atualmente. Certamente algumas das características definidoras da nossa civilização contemporânea, a associação com demônios, vem destas explicações. Devido à sua missão destrutiva, os anjos podem ser anjos caídos ou demônios, e os demônios se manifestam como espíritos malignos, que são frequentemente associados à adoração de falsos deuses e ídolos. No Novo Testamento fica claro que os demônios sabiam quem era Jesus e tinham medo dele. Eles são descritos na Bíblia como espíritos malignos e rebeldes que se opõem a Deus e à humanidade, e seu papel faz parte dos eventos apocalípticos e das profecias descritas no livro do Apocalipse. Os 4 anjos no Eufrates fazem parte das profecias apocalípticas do Apocalipse. Sua associação com demônios é mais interpretativa do que explícita, e suas manifestações como seres espirituais malignos são consistentes ao longo da narrativa bíblica. Os 4 anjos. No Eufrates, sobre os 4 anjos na Bíblia, que pode ser visto como representando o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é frequentemente descrito como um meio para inspirar arrependimento e demonstrar seu poder e justiça. Por exemplo, Apocalipse 9, 20 ao 21, menciona que apesar das pragas, o remanescente não se arrependeu de seus pecados, indicando que o julgamento é um chamado ao arrependimento. Esta seção, o livro de Apocalipse, representa as consequências de se afastar de Deus e a importância do arrependimento.
É uma forma de ilustrar a gravidade do pecado e a necessidade de arrependimento. A humanidade busca a reconciliação com Deus, conexão com outras profecias e temas bíblicos, o livro de Daniel, representações e temas semelhantes de batalhas do fim dos tempos e julgamento divino são encontrados no livro de Daniel. As profecias em Daniel geralmente envolvem bestas e símbolos que representam vários impérios e sua eventual queda. O tema do julgamento. O tema do julgamento é consistente em toda a Bíblia. A libertação dos anjos no Eufrates pode ser vista como parte da narrativa mais ampla, de o julgamento final de Deus sobre o mundo. Deus pode usar demônios. A ideia de que Deus tem poder sobre tudo, inclusive os demônios, é fascinante. Trata de como Deus é todo-poderoso e como o mal existe no mundo. Vamos dar uma olhada mais de perto a esta questão usando exemplos e lições da Bíblia. Deus é onipotente, o que significa que Ele tem poder completo sobre tudo no universo, incluindo todos os seres espirituais, como anjos e demônios. A Bíblia ensina que Deus criou tudo e nada existe fora do seu controle ou autoridade. Colossenses 1:16-17, isso implica que até mesmo entidades demoníacas estão sob o controle soberano de Deus. No livro de Jó 1:6-12, Satanás aparece diante de Deus e Deus permite que Satanás teste o próprio Jó. Embora existam certos limites, isso indica que mesmo quando as forças demoníacas agem, elas o fazem sob a autoridade e permissão final de Deus. O rei Saul, no livro de Samuel, é atormentado por um espírito maligno enviado por Deus depois de desobedecer a Deus. Influência como forma de julgamento no Novo Testamento. Diversas atividades realçam o seu poder e autoridade, conforme estabelecido pela Bíblia. Há limites claros sobre a influência dos demônios, como exemplificado no livro de Jó, onde Deus permite que Satanás teste Jó, porém restringe até onde Satanás pode ir. Jó 1:12, Jó 2:6. Tiago 4:7 aconselha os crentes a se submeterem a Deus, resistirem ao diabo, e ele fugirá deles. Isso sugere que, apesar de as forças demoníacas poderem exercer influência, os crentes possuem o poder de Deus para resistir a elas. Efésios 6:11-12 encoraja os cristãos a se revestirem de toda a armadura de Deus, a fim de poderem enfrentar os planos do diabo. Isso implica que, embora as forças demoníacas estejam ativas, Deus provê meios de proteção e resistência. A Bíblia reconhece a existência e a influência de entidades demoníacas, enfatizando que elas operam sob a soberania de Deus e estão sujeitas à sua autoridade. Portanto, é essencial confiar no poder de Deus e nos recursos espirituais disponíveis para enfrentar tais adversidades. Ele fornece meios para resistir e vencer influências demoníacas, porque Deus faz isso. A Bíblia sugere que Deus permite a presença do mal, incluindo forças malignas, para cumprir um propósito maior. No livro de Jó, por exemplo, Deus possibilita que Satanás teste Jó, o que resulta em uma compreensão mais profunda da fé em Deus. Isso pode ser visto como Deus usando o mal e o sofrimento para promover o bem, mesmo sem aprovar ou criar o mal em si. Esse é um tema complexo que frequentemente gera debates sobre livre-arbítrio e a soberania de Deus. Conciliar a existência do mal e do sofrimento com a natureza amorosa e justa de Deus é conhecido como o problema do mal na Bíblia. A Bíblia aborda essa questão de diversas maneiras, como em Romanos 8:28, que afirma que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam em todas as circunstâncias. Quem é convocado segundo um propósito específico sugere que Deus pode extrair o bem, até mesmo do mal e do sofrimento. Além disso, o livre-arbítrio, exemplificado na narrativa de Adão e Eva em Gênesis, indica que muitas vezes o mal e o sofrimento derivam das escolhas humanas, não sendo meros atos diretos de Deus. A questão da conciliação entre um Deus amoroso e justo com a existência do mal e do sofrimento tem sido bastante debatida ao longo da história. A história dos 4 anjos do rio Eufrates
é um aspecto crucial da visão futurista de João. Esses anjos foram escolhidos meticulosamente e preparados para uma tarefa de extrema importância em um momento específico. Esta parte da narrativa é intensa e provoca um certo desconforto, evidenciando o quão rigorosas e impactantes podem ser as decisões divinas. Pontos relevantes a serem ponderados nessa história incluem o significado simbólico do rio Eufrates, que tradicionalmente representa uma fronteira entre nações. Associada ao conflito e à guerra, a libertação dos anjos marca um período de grandes transformações, e o caos é um tema recorrente no livro do Apocalipse. Ao refletir sobre este trecho, somos confrontados com a complexidade e a profundidade do plano divino tal como revelado nas Escrituras. E a visão dos 4 anjos serve como um lembrete da soberania e onipotência de Deus, que controla até mesmo as forças mais poderosas do universo. Essa narrativa nos encoraja a meditar sobre as amplas questões do juízo divino. A redenção e a vitória final do bem sobre o mal nos chamam à reflexão pessoal sobre nossas próprias existências e nosso papel no plano divino, conforme Apocalipse 13:9 nos lembra. Se alguém tem ouvidos, ouça. Este convite nos incentiva a compreender e a responder às profundas verdades encontradas na palavra divina. Assim, os 4 anjos no rio Eufrates não representam apenas uma história do passado, mas uma mensagem viva e relevante nos dias de hoje, nos estimulando a continuamente aprender e a estudar a Bíblia. Com cuidado, buscamos compreendê-la melhor. Ao fazê-lo, ampliamos nosso conhecimento sobre os ensinamentos de Deus e encontramos apoio para nossa rotina diária. Estejamos receptivos e ansiosos por aprender mais, fortalecendo assim nossa fé. Direcionemos nossas preces ao Pai Celestial, recordando os 4 anjos no rio Eufrates. Nos apresentamos diante de Ti, de coração aberto, desejando a presença desses mensageiros celestiais. Estabelecidos às margens de um grande rio de civilização, que recordemos sempre seu poder e sua companhia em nossas jornadas, decisões e dias a dia. Senhor, rogo-lhe que nos guie ao longo desta vida, com seus desafios e oportunidades. Conceda-nos discernimento para compreendermos seus desígnios. Coragem para segui-los, mesmo diante do desconhecido. Abrigai-nos com a força necessária para enfrentarmos as adversidades que surgirem em nosso caminho.